Olá, ouvinte do podcast Nos Passos de Dom Bosco. Seja bem-vindo ao quarto episódio. Estamos trilhando aqui um longo caminho de conhecimento de Dom Bosco, do carisma salesiano. Se você está aqui pela primeira vez, vale a pena voltar ao podcast e ouvir o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. Eu sou Dato Batista da comunidade Canção Nova, sou missionário, jornalista e também idealizei esse podcast junto com a família salesiana de Campinas. Hoje tenho a alegria de receber aqui para conversarmos dois convidados. Um deles tem nome de santo, é o Domingos Sávio Mercê. Ele é casado, tem 2 filhos, 2 netos, formado em matemática e em teologia, com especialização em administração de empresa e também em salesianidade, ou seja, aprofunda bem aí o carisma de Dom Bosco. Ele estudou por 12 anos no colégio Liceu, em Campinas. De lá se engajou na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em diversas atividades. Este ano completou 54 anos de serviço a essa obra. Atualmente, como leigo, ele serve à igreja e a Jesus como educador na mesma instituição, administrando formação em salesianidade. E também quero acolher a jovem Daniela Vitória. Ela faz parte da liderança jovem na paróquia Dom Bosco, no Vida Nova, em Campinas. Ela é membro da AJS, que é a Articulação da Juventude Salesiana. Ela está cursando aí o primeiro ano do ensino médio. Bem-vindos, Sávio e Daniele. Olá, bem-vinda, Dailton, Daniela. Obrigado pelo carinho, pelo convite. E estou muito animado, muito empolgado para falar sobre Dom Bosco, sobre Domingos Sávio, nesse podcast Os Passos de Dom Bosco, né? Levo minha gratidão também e meu olá para todos os ouvintes deste podcast. Olá, Muito pessoal, bem. tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz de ter sido convidada para esse podcast também. E estou muito animada para falar sobre Dom Bosco, Domingos Sávio, santidade, tudo que a gente tem ao nosso redor aqui na família salesiana, né? Muito bem. O tema de hoje é Dom Bosco e São Domingos Sávio, uma escola de santidade. Santidade que todos nós somos chamados, né, a ser neste mundo. Sávio, partilhe conosco um pouco da sua história, porque o seu nome, né, também ser Sávio. E depois vamos entrar aí em Domingos Sávio e Dom Bosco, como dois santos salesianos, né, um fundador, o outro ali discípulo, o que pode nos ensinar esse caminho de santidade. O Adailton, o Dani, você vê que interessante, né? Hoje eu sigo o caminho de Dom Bosco, a espiritualidade de Dom Bosco, convivo na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Salesiana, mas a minha colocação nesse processo todo foi uma bênção. Eu acredito que tenha sido uma pessoa escolhida, porque eu recebi o nome de Domingos Sávio, meu nome é Domingos Sávio de MC, por conta dos meus pais, obviamente, que quando no meu nascimento, eu sou o terceiro de uma família de 3 filhos, eu sou o mais novo, e meu pai gostaria de batizar o meu filho, o meu irmão do meio, que é o Marcos hoje, e com o nome de Domingos Sávio. Só que na hora da escolha no cartório, eles resolveram dar o nome de Marcos para ele, e guardou o nome de Domingos Sávio. 2 anos depois, eu nasci em Campinas, eu já vivia, meus pais moravam ali a 5 minutos do Colégio Liceu Salesiano, mas eles tinham uma experiência de religiosidade muito forte, não salesiana, mas meus pais viam na figura de São Domingos Sávio um modelo, uma referência, né? E deram esse nome para mim. Então eu carrego essa responsabilidade com muita força. E coincidentemente, eu passei a ter uma vida tanto da educação quanto na formação religiosa vinculada à obra salesiana de Campinas. E então foi ao mesmo tempo foi um processo de entrada pelo meu nome, né, de uma maneira proposital pelos meus pais, mas, por outro lado, foi um chamado que Deus me deu para que eu pudesse vingar esse nome, né, na figura de São Domingos Sávio e pudesse trabalhar na obra de Dom Bosco, né. Eu lembro que quando eu era criança, e estudando lá no Colégio Liceu, e lá tinha uma imagem, essa imagem está lá até hoje, ela tinha uma imagem de São Domingos Sávio, né, que é uma referência de santidade para os jovens. Todos os meninos passavam pela imagem e colocavam a mão no pé de São Domingos Sávio e faziam o sinal da cruz. Eu também fazia.
E algumas vezes o pessoal brincava e fazia isso comigo, né? Vou pôr a mão no seu pé, porque primeiro que você não é santo, segundo o seu pé deve estar muito sujo. Mas sempre fazia uma referência ao São Domingos Sávio. No comecinho eu achava um pouco estranho, mas depois eu comecei a gostar, porque eu lendo a história de São Domingos Sávio, já lia muito naquela época, eu pude ter ele também como uma referência, né? Uma ação para minha vida cristã. Mas é isso aí por aí, o Adailton e Dani. Ô, Sávio e Daniele, no primeiro episódio nós falamos sobre Dom Bosco, né? Quem é Dom Bosco? O padre Alexandre falou, o padre falou sobre a vida de Dom Bosco. Mas aqui agora, para quem está ouvindo agora, Sávio, quem foi Domingos Sávio? De onde ele nasceu? Por que ele passou a seguir Dom Bosco? Então vamos lá, olha, veja assim, Domingos Sávio, ele foi um menino que viveu no século XIX, ele nasceu em 1842. Tem alguns fatos impressionantes na vida desse menino, porque ele era um menino italiano, né? O nome dele total era Domenico José Sávio. Então, Sávio era o sobrenome dele, a família Sávio. Eu pude até, há 8 anos atrás, eu fui visitar a região que ele viveu, onde Dom Bosco viveu, e é uma região que Domingos Sávio nasceu, fica a 4 quilômetros de uma cidade chamada Chieri, que fica a uns 35 quilômetros de Turim, onde se deu a obra, essencialmente a obra de São João Bosco, né, onde é a sede da Congregação Salesiana Mundial. E Domingos Sávio era um menino muito especial, ele era um menino que, visitando a casa dele, a família dele era uma família que tinha, uma família simples, porém não passavam dificuldades, mas é uma família simples, e dentro dessa simplicidade, ele cresceu e se desenvolveu todo um amor especial dele para com a figura de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, né? Especialmente pelos exemplos dos pais. Então, para a gente ter uma ideia, de Domingos Sávio, com 5 anos de idade, ele já ia na igreja ali, local da cidade dele, e ia para ir para a missa, com 5 anos. E como a porta estava fechada, ele ficava de joelhos na frente da porta rezando, até que o sacristão ou o padre, na época, abrisse a igreja. E quando abrir, falou: o que você está fazendo aqui, menino? Estou esperando abrir a igreja para começar a missa. Depois disso, ele começou a querer ajudar na missa. Assim como os coroinhas fazem hoje, na época também tinha os ajudantes de sacristia, né? E ele era muito pequenininho, Domingos Sávio tinha 1,50 m de altura, então ele não alcançava, na época, com 5 anos de idade, ele não alcançava o altar para colocar os objetos ali da cerimônia, mas ele queria estar presente. Com 7 anos de idade, ele colocou um ponto de interrogação na vida do padre local, porque ele apresentava-se de uma maneira tão fiel à participação na Eucaristia, que o padre já sentia que ele tinha necessidade de receber a primeira Eucaristia. Mas era muito cedo, uma criança de 7 anos de idade não recebia a Eucaristia com essa idade. Então, o pároco dele teve que perguntar para outros párocos e para o bispo da região como é que poderia conduzir o caso de Domingos Sávio. E todos concordaram que ele deveria receber a primeira Eucaristia. Então, com 7 anos de idade, ele recebeu a primeira Eucaristia, e com 11 anos de idade, ele foi crismado. E nesse processo como um todo, ele foi se desenvolvendo de uma maneira assim, e não conhecia Dom Bosco ainda, ele foi desenvolvendo na escola, no trato com os colegas, no cuidado do cumprimento dos seus deveres escolares, de tal forma que os pais verificaram que ele precisaria ir estudar em uma outra escola, né? Porque a escola que ele estava na região dele já era muito fraca para o que ele exigia, para o que Domingos Sávio exigia. Então, eles mudaram até de local e matricularam ele numa outra escola. Então, Domingos Sávio já foi para uma outra escola maior e mais puxada, assim, em termos do conteúdo, e já com a fama de que ele era um menino muito bom. Mas como ele era um menino extremamente reservado, ele era um menino, assim, que só colhia e corria atrás dos bons movimentos, não fazia nenhuma bagunça, nada. Os alunos dessa nova escola começaram, de uma certa forma, boicotá-lo, e ele começou a ficar isolado dessa turma. De tal forma que 2 meninos ali na época provocaram uma desordem dentro da sala de aula, e essa desordem, necessariamente, se descoberta, seriam expulsos da escola. E aí, o que aconteceu? Domingos Sávio, os meninos, quando o professor entrou na sala de aula e viu uma bagunça que estava na sala de aula, o professor perguntou: quem foi que fez essa bagunça? Aí os meninos desordeiros, os 2 mais bagunceiros da turma, acusaram Domingos Sávio, porque já não tinham uma amizade com ele. Acusaram Domingos Sávio.
Aí o professor olhou para Domingos Sávio e falou assim, nossa, você que é novo, que veio com uma fama de ser obediente, estudioso, que decepção, né? Eu estou decepcionado com você. E deu o maior esculacho, Domingos Sávio não se defendeu. No dia seguinte, um dos meninos que fizeram a bagunça se solidarizou com a postura de Domingos Sávio, que não o acusou, e foi falar com o professor. Falou, olha, professor, quem fez a bagunça fomos nós, não foi Domingos Sávio. Aí o professor chamou o Domingos Sávio e falou, mas, escuta, os teus amigos ontem te acusaram, eu dei uma hora bronca em você, e você não falou nada, por que você não quis fazer, você não se defendeu? E olha a resposta, o Adailton de Domingos Sávio. A resposta dele foi a seguinte, primeiro, que ele falou assim, olha, eu não queria acusar os meus amigos porque eu sei que eles seriam expulsos da escola se eles fossem descobertos. E eu não seria expulso porque eu vim aqui com uma fama de ser obediente. Segundo, eu esperava ser perdoado, né? E depois, no momento que aconteceu os fatos, eu pensei em Jesus. Como Jesus também foi injustamente acusado, eu assumi a figura de Cristo naquela hora e aceitei minha acusação. Então, esse despertar, essa atitude de Domingos Sávio fez com que esse professor, que era um padre, pensou o seguinte, nossa, a dimensão desse menino é muito maior do que eu posso suportar aqui. Eu preciso encaminhá-lo para alguém que possa cuidar desse menino, dessa espiritualidade nascente dessa criança. E esse padre era amigo de Dom Bosco. E aí ele apresentou Domingos Sávio para Dom Bosco, aí eu vou contar depois como foi esse primeiro encontro de São Domingos Sávio com Dom Bosco. Pode ser? Pode ser. Meu Deus, que alegria, né? Saber que já ali nos primeiros dias de escola já tinha sinais de santidade, né, Sávio? Pleno. Ô Dani, e você, Daniela, você também está na escola hoje, né? É estudante. Como você hoje toca nessa realidade, né? Você já viveu alguma coisa também, assim, parecida com o Domingos Sávio, de ser injuriado, ser injustiçado e também talvez viver ali uma atitude heróica? Sobre ter essa experiência, eu acho que eu não tive, mas eu conheço também a história de Domingos Sávio, né? E quando eu estava lendo o livro, eu não lembro certo o nome do livro, mas contava a história de Domingos Sávio, mas outros dois santos salesianos. Essa história mexeu muito comigo, me marcou muito. Eu achei que caraca, né? A minha admiração, a minha devoção por Domingos Sávio só aumenta a cada coisa que eu descubro dele. Mas eu acho que o exemplo de Domingos Sávio nos deixou, né, e que eu posso colocar em prática, é a alegria, né? Dom Bosco deu os 3 ensinamentos para Domingos Sávio para seguir a santidade, né? Mas conhecendo a história dele, eu vejo que é um pouco diferente, porque principalmente no filme, se vocês já assistiram o filme de Dom Bosco, passa a imagem de Domingos Sávio muito quietinho, uma pessoa muito na dele, mas na verdade não. Domingos Sávio era uma pessoa alegre, né? E eu acho que ele nos deixa esse exemplo e que eu tento viver na minha realidade, né? Essa alegria, essa estar junto com os outros jovens, entende? Enfim. Compreendo. O Sávio, a Dana comentou aí que Dom Bosco deu para Domingos Sávio 3 ensinamentos para a santidade. Quais são eles e que nós podemos colocar em prática também, como jovem, casado, né, adolescente, adulto, leigo, padre? Olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Eu fico até arrepiado ouvir a Dani falar isso, porque falar um jovem reconhecer a figura, né, o exemplo de Domingos Sávio e o modelo de santidade que Dom Bosco propôs para ele e conhecer esses passos é muito bacana. Na verdade, é uma transformação que a sociedade precisaria ter muitas Danielas, né? Muitos jovens para transformar nosso mundo, porque a gente vê uma sociedade hoje enraizada em valores que são terrenos, né? Valores que prefiguram apenas o aproveitar aqui e agora, sem ter uma expectativa de um encontro futuro com Deus. Dom Bosco, quando ele propôs a santidade para Domingos Sávio, embora a santidade nos faz um vínculo com Deus, viver e vivenciar e testemunhar esse Deus,
Dom Bosco não exigiu dele mais do que a juventude podia dar, conceder, né? Eu não posso, por exemplo, se eu sou um engenheiro que sei construir pontes, eu não posso exigir de um recém-aluno que entrou na faculdade que construa a mesma ponte que eu tenho uma experiência de 30 anos da profissão, por exemplo, né? Obviamente que eu posso exigir dele uma seriedade nos estudos para que ele possa ser amanhã um bom engenheiro. E assim Dom Bosco fazia, ele sabia medir a capacidade da juventude, por isso que Dom Bosco era uma pessoa extremamente expert no assunto juventude, né? E vivia e convivia com eles, estava no pátio com os alunos, com as crianças, com os jovens, então sabia como eles pensavam, quais as necessidades e as carências dele, e ele traduzia a figura, o convite para a santidade numa linguagem própria da juventude, que ela é praticada hoje, e a gente vê o testemunho da Dani, como isso é bonito, né? E Dom Bosco ele deu 3 pistas, né? Respondendo a sua questão, a sua pergunta, Dailton, ele deu 3 pistas para São Domingos Sábio. Olha que interessante. A primeira dela, que a Daniela até falou, ser alegre. O que é ser alegre? Ser alegre é viver a alegria para a figura de Dom Bosco é viver o Cristo que está dentro de você. Se você recebeu o Cristo no batismo, recebeu o Espírito Santo no batismo, eu não tenho motivo para transformar a minha vida em uma vida de tristeza. Eu tenho uma expectativa de transformar a minha vida em uma vida alegre, né? Agora, aquilo que perturba e tira a minha paz e o meu encontro com Cristo é a tristeza. Então, a alegria é o sinal da presença de Cristo na minha vida. Todos nós, batizados, temos que ser alegres. Não quer dizer que a gente vai ser bobo nos momentos de dificuldade, né? Não é alegria de alguém que conta uma piada, eu dou risada, mas é uma alegria de espírito, alegria de viver o Cristo que está em mim. Eu estou com Cristo no meu coração, eu tenho que ser uma pessoa alegre, viva. Não é euforia, né, sabe? Não é euforia. Oi? Não é euforia. Não é euforia, né? Mas algo mais consistente, né? Algo que me faz transparecer aquilo que realmente eu sou na minha alma, do meu espírito. O segundo passo, Adailton, é cumprir com as suas obrigações. Olha que interessante. Adailton, você tem as suas obrigações. Eu tenho as minhas obrigações, a Daniela tem as suas obrigações, todos nós temos obrigações. Cumprir com as suas obrigações para Dom Bosco é fazer bem feito aquilo que lhe é estado seu encargo, né? Naquele exemplo de estudante de engenharia que eu dei, cumprir com a obrigação é estudar bem para ser um bom engenheiro. Faça aquilo bem feito, aquilo que você está fazendo agora. E ele fala isso não só no sentido dos estudos, mas no sentido da oração, né? Ou seja, é atenção na escola, empenho nos estudos, empenho nas orações, né? Não fazer nada por ambição, mas fazer alguma e procurando que as pessoas te elogiem. Mas faz para que você possa se tornar uma pessoa grande amanhã, um homem, uma mulher que seja grande, não grande para os outros, mas grande para Deus. Ou seja, cumpra as obrigações suas da melhor maneira possível. E o terceiro passo da santidade que Dom Bosco dá é fazer o bem ao próximo. Olha que interessante, né? Fazer o bem ao próximo é querer respeitar no outro Cristo que vive no outro também. Ora, se eu exijo respeito para mim, por que não respeitar o próximo? Cristo mora também no coração do meu irmão, da minha irmã, do próximo. Então, respeitar o outro é um exercício de caridade, de amor, de sair de si mesmo, né? Dom Bosco usava sempre assim. Ele usava muito a figura do sacrifício. E Dom Bosco exalou muito o sacrifício, né? Sacrifício do corpo, da sua saúde, para fazer bem para o próximo. E ele colocava isso, mas na medida correta. Jovem, adulto, você quer ser santo? Faça bem aos outros. Você sai da sua zona de conforto. Faça o sacrifício de sair da sua zona de conforto e pense um pouco mais nos outros. Então, o tripé, alegria, cumprir com suas obrigações e fazer bem ao próximo, faz da santidade algo muito simples e palpável, e algo que a gente pode praticar no nosso dia a dia. É assim que ele enxergou e mostrou para São Domingos Sábio, equalizando toda a vida dele, ainda que o menino já era um menino que já tinha sinais de santidade, mas Dom Bosco deu alguns nortes para ele, porque Dom Domingos Sábio tinha uma vontade de ser um pouco exagerado nessas suas ambições de santidade. Mas Dom Bosco mostrou um caminho para ele, que foi o caminho que ele mostrou para toda a juventude salesiana também. Só para complementar, né? Um dos nortes que Dom Bosco deu para Domingos Sávio foi que ele não se isolasse dos colegas, né? Principalmente na hora do intervalo, né? No oratório, porque como o Sávio mesmo disse, Domingos Sávio tinha uma tendência
a ser meio exagerado, né? E eu acho isso muito bacana, que Dom Bosco fala para Domingo Sávio. A santidade Ou seja, soliteira nada mais é do que uma consequência de vida de deveres bem cumpridos, né? No nosso próprio cotidiano. ser jovem, sendo jovem, né? No meio do jovem, né? Não querer ultrapassar o limite que ele tem. Eu também vejo assim, né? O Vaticano II, o concílio, né? Com o documento Lumen Gentium, trouxe essa realidade, né? Que todos podem ser santos. Que até então a dimensão de São José é só aquele santo lá da Idade Média, os antigos, as freiras, os padres. Não, todos podem ser santos. E Dom Bosco, Domingo Sávio, nos traz ensinamento, né? O sábio, também na história de Domingo Sávio, ele tinha uma devoção muito grande à Virgem Maria, Nossa Auxiliadora. Por favor, para quem nos ouve também, nossos católicos, quem não seja, mas como cultivar também a Virgem Maria, uma devoção, exemplo de Domingo Sávio. Como ele vivia essa devoção à Virgem Maria. Não, é legal. A Daniela tocou num assunto também interessante, que é a presença, a liderança de São Domingos Sávio. Embora ele seja um menino que ele procurava sempre as boas amizades e dispensava as pessoas, os meninos ruins, ou seja, ele fazia uma certa seletividade das pessoas que conviviam com ele, obviamente buscando não a discriminação, mas que nada e ninguém o tirasse do caminho de Jesus, né? Ele também tinha a responsabilidade de fazer seguir a obra de São João Bosco, porque ele pressentiu a necessidade de ser, como Dom Bosco, um cultivador de almas, né? Dai-me almas, como Dom Bosco diria no quadro dele, dai-me almas e ficar com o resto. E Domingos Sávio, quando enxergou esse tablado, né? Essas letras, essa frase no quarto de Dom Bosco, ele também se colocou à disposição de Dom Bosco para também ser um cultivador de almas. E com isso, você sabe que Dom Bosco, ele tinha, o tripé dele era acima da época de Jesus sacramentado e Maria Auxiliadora em obediência ao Papa, né, à Igreja. Então, desse trio todo, Domingos Sávio sentiu também que ele deveria, obviamente, desenvolver a sua devoção à Nossa Senhora, que já vinha do berço, né? Porém, ele teve a coragem e a liderança de fundar uma companhia chamada Companhia de Maria Imaculada. Então, não é assim um jovem que simplesmente resolve seguir a Cristo. Ele assumiu a sua liderança para que, através dessa companhia, convidasse outros jovens para que, nos mesmos passos de Dom Bosco, pudesse ter um esforço maior de frequência na sagrada, na confissão e depois na comunhão, obviamente, e principalmente numa devoção filial à Nossa Senhora, ou seja, entregar-se aos passos de Nossa Senhora, como Dom Bosco pregava, né? Dom Bosco, na sua oração, na sua visão, nos seus sonhos, ele sempre colocava dois pilares, né? O Jesus sacramentado e Maria Santíssima Auxiliadora. E Domingos Sávio também sentiu a necessidade de promover essa mesma devoção a Maria. Então, não foi por menos que ele fundou essa Companhia de Maria Imaculada, que depois de dezenas e dezenas de anos após a morte de São Domingos Sávio, essa companhia continuou em ação, né? Promovendo seus frutos. Por quê? Frutos verdadeiros de alguém que verdadeiramente viveu essa espiritualidade mariana. Então, Domingos Sávio ele não foi apenas um seguidor de Dom Bosco, mas ele foi por Dom Bosco, pelas orientações de Dom Bosco, um grande devoto de Nossa Senhora e obviamente, um grande seguidor dos passos do Jesus sacramentado, né? Para que ele pudesse ser fiel à Eucaristia e à Santa Igreja também. Que riqueza de conteúdo, de ensinamentos, né? Eu recordo também que, morando em Lavrinhas é uma casa salesiana, onde o Monsenhor Jonas, né, falecido Padre Jonas, morou ali como criança, né? Formou lá a filosofia, viveu até os 12 anos lá, dos 12 anos até a teologia em Lavrinhas. E lá tem a casa salesiana, tem o pórtico, tem a igreja, a capela Nossa Auxiliadora. Lá também tem a imagem do Domingos Sávio. Sempre que eu podia rezar, eu ia lá, rezar com o Domingos Sávio, ler também seus escritos. E uma coisa que eu recordo que o Sávio falou que era isso, né? Fazer as coisas bem feitas. Em Lavrinhas, por sua casa, formação inicial, na época eu era discípulo. Tinha que limpar o chiqueiro, tinha que lavar o pátio, cortar a grama, né? Era várias atividades. Além da formação também, né? Específica. Ficava pensando, como eu posso, né? Já aqui, como discípulo, fazer bem as coisas. E trazer em mim esse exemplo, né? De Domingos Sávio, né?
Não, precisa Sim. ser alegre, acolher bem as pessoas, né? E lá também, eu recordava assim que eu posso pensar lá no futuro, onde eu vou ser um missionário, mas já hoje aqui, preciso exercer aqui essa santidade. E Domingo Sábio me ajudou muito ali, lendo os seus escritos, lendo os textos de Dom Bosco, a fazer bem todas as coisas. Desde limpar um chiqueiro, desde cortar uma grama, até limpar ali o pátio. Nisso eu trago para nós, Sávio, também para Daniele, e você, nosso ouvinte. Na sua realidade hoje, se perguntar, como posso ser santo hoje aqui, na minha casa, aqui no meu trabalho, no colégio, na profissão que eu tenho? É possível. E daí, para nós ensinarmos Domingo Sávio e Dom Bosco. A Daniela falou de algum livro. Sávio, por favor, deixe para nós também aí, nos ouvintes, sugestões de livro para poder aprofundar mais em Domingo Sábio, ou filme, né? Enfim, documentário. A sua contribuição nessa linha também de raciocínio para nós. Eu gostaria que a Daniela falasse um pouco depois do filme que ela viu de São João Bosco, que tem a figura de São Domingos Sábio, né? Se você puder dar Verdade. testemunho para nós, que esses filmes estão todos disponíveis no YouTube para acesso gratuito e realmente é muito bacana. O que eu queria dar sugestões para vocês é o seguinte: se vocês entrarem, se os nossos ouvintes entrarem na editora Dom Bosco, na internet, que é editora Dom Bosco, é EDB, né? Editora Dom Bosco, é edbbrasil.org.br. Lá você vai ter acesso a uma série de biografias, livros, sobre a vida de São João Bosco e de São Domingos Sábio, e se você pode baixar essas biografias de forma gratuita. Esses livros não são mais vendidos em livrarias, esses livros que são mais antigos, mas eles contam uma história que não se perde, e eles são disponibilizados, então, na editora de uma forma gratuita, você podendo baixá-los ali em PDF. Mas existe, por exemplo, várias biografias a respeito do Domingos Sábio, sabe, Adailton? E um dos maiores biógrafos da obra salesiana, que foi Terésio Bosco, escreveu várias obras sobre São Domingos Sábio. E ali essas obras estão disponíveis na editora Dom Bosco, como eu falei. E sobre Dom Bosco, o livro talvez mais importante de Dom Bosco que a gente possa ler, e que no livro cita a figura de São Domingos Sábio, é o livro Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, que também pode ser baixado gratuitamente no mesmo site, e que é o livro escrito por Dom Bosco, né? É o primeiro livro escrito por ele, talvez o único livro efetivamente escrito por ele, e que relata ali a vida dele durante sua experiência em Valdoco, mas ele conta um pouco da sua infância também, e cita ali a experiência com os jovens, né? Jovens que passaram por ele e os caminhos de santidade pelos quais ele sugeriu. Então, sugiro aos nossos ouvintes terem acesso ao site da edbbrasil.org.br e buscar ali biografias importantes, mas existem muitas biografias a respeito de São Domingos Sávio, e esse livro de Memórias do Oratório de São Francisco de Sales são as duas que eu recomendo para leitura imediata. Maravilha. Dani, comenta sobre o filme pra gente, você assistiu? Ah, sim, esse filme, eu não recordo o nome, certo? Eu não sei se o Sábio sabe, mas é meio que uma coletânea, são partes do filme, né? E são todas disponibilizadas no YouTube. É um filme que eu vi na obra social, né? Porque eu participo da igreja, mas eu também fui educanda da obra social aqui do Vida Nova. E foi um dos primeiros contatos, assim, que eu vi mesmo a história de Dom Bosco, sabe? Como tudo funcionou. Então, eu tenho pra mim que é um filme que marcou muito e que é muito importante pra mim. E eu recomendo que todos assistam para conhecer mesmo, para ver como que era esse olhar de Dom Bosco para os jovens, essa ação salesiana, como que começou o oratório, como que tudo começou, literalmente, né? Ô Dani, vou aproveitar e vou responder a sua dúvida aqui. O nome do filme é Dom Bosco mesmo, tá? No YouTube. Eles são dois, como o filme é longo, eles são feitos no episódio 1 e episódio 2. É um filme que apresenta duas partes no YouTube. Você pode baixar ou ver no YouTube gratuitamente. É só você escrever lá, Dom Bosco, filme completo. E vai aparecer o episódio 1 e o episódio 2 sobre Dom Bosco, que é um filme italiano que conta muito bem a história de Dom Bosco. Muito bem. Gente, o papo tá muito bom, tá gostoso poder ouvir essas histórias de Dom Bosco, dos Domingos Sábio.
Mas vamos ficando por aqui. Quero que o Sábio e também a Dani deixe a sua mensagem final para os ouvintes, para a gente encerrando. Mas você fique aí com gostinho de quero mais, porque no próximo mês, no próximo episódio, vai ter muito mais assunto aí sobre a santidade, sobre o Dom Bosco, sobre a família salesiana como um todo. Legal. Eu queria deixar uma mensagem para vocês todos, caros ouvintes, Adailton, Dani, e primeiro, satisfação de ter compartilhado esse momento e pedir para que vocês, os nossos ouvintes, se tiverem a oportunidade de ler sobre a vida de São Domingos Sávio, as biografias não são longas, porém elas são muito certeiras, diretas, né, sobre a mensagem que ela quer nos passar, e ela é muito, extremamente vinculada à história de Dom Bosco. Só para encerrar, queria dizer uma palavra para vocês. Um dos conselhos que Dom Bosco era uma pessoa altamente perfeccionista, ele queria fazer as coisas da melhor maneira possível. A ambição dele de cuidar da juventude era muito grande. Então, ele queria que todos tivessem o mesmo ritmo de obsessão pelos jovens que ele tinha. E um dos conselhos que ele recebeu do seu diretor espiritual, o padre José Cafasso, foi: Dom Bosco, não queira fazer as coisas da maneira excelente, sempre da melhor maneira possível, atingir um índice de excelência muito grande, que você vai se frustrar. Mas faça bem o bem. Ou seja, faça o melhor possível, seu alcance, o bem. Né? E nesse sentido, Dom Bosco, ele nos deu 3 pistas muito grandes para fazer bem o bem. Pelo seu sistema preventivo, que é fazer o respeito ao próximo pela razão, seguir a Deus pela religião e fazer o bem ao outro pela bondade. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer para vocês é essa mensagem que foi encarnada seriamente pela figura de São Domingos Sávio. Na nossa missão, na nossa vida de cristãos, São João Bosco, São Domingos Sávio nos ensina a olharmos para Deus de forma diferente na nossa vida. Colocarmos Deus na presença do próximo, no respeito ao próximo. E também praticar a bondade para as pessoas que a gente não conhece, ou seja, a bondade para as pessoas das quais a gente não espera nada em troca, para a gente também possa ter um espírito de bondade, de piedade, de misericórdia com os outros. Praticando essas dimensões, certamente a gente vai ter um vínculo com Deus pelos caminhos de Dom Bosco de forma diferente e vamos entender um pouco mais as propostas de Dom Bosco para a nossa santidade. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, ouvir todos esses ensinamentos que o Sávio disse, uma sabedoria muito grande, e reforçar a importância de Domingos Sávio para a gente, né? Foi um grande exemplo. Principalmente, eu falo por mim um pouco, né? Porque em 2019 eu descobri o segredo de que a santidade é para todos. E logo eu senti uma vontade muito grande, né, de seguir esse caminho de santidade. E apareceram muitas dúvidas de, nossa, como eu posso seguir a santidade? Como eu posso me tornar santa? Mas logo eu. E daí eu conheci o salesiano, o Guilherme, muito importante também para minha vida, e que apresentou o livro de Domingos Sávio e que quebrou essas barreiras para mim, entendeu? Dom Bosco e Domingos Sávio quebrou a barreira de que a santidade é algo impossível, algo inalcançável, né? Digamos assim. Porque ser santo, como a gente disse, é ser feliz, né? Não é apenas ser o melhor, é ser melhor, né? Ser santo. E a busca pela santidade não é fácil, mas Dom Bosco deixa esse ensinamento de que não é impossível, né? E reforçando aquilo de não se isolar, né? Que a gente leva muito a sério que, nossa, a gente tem que ficar longe do mundo, enfim. Mas não, a santidade não é a fuga do mundo, né? É a transformação do mundo. Eu vi isso no livro Santos de Calça Jeans, que é um livro muito bom. E, enfim, vou parar de falar, porque senão eu falo demais. Mas é isso, muito obrigada. Imagina, Dani, é isso mesmo. Que alegria poder também ouvir aqui o Sábio falar sobre o Domingo Sávio. A Dani com sua história. Gratidão a vocês que também pôde dar seu tempo aqui nesse podcast. Para você que está aqui no podcast, quero indicar a você o caminho para você também ouvir o podcast e divulgar. Ele está no YouTube, youtube.com/podcast Dom Bosco, vou repetir, youtube.com/podcast
@podcast Dom Bosco, e no Spotify. Só pesquisar Nos Passos de Dom Bosco. Divulgue, propague essa mensagem. Quero também encerrar esse episódio com oração, a São Domingos Sábio. Diz assim a oração: Ó amável Domingo Sábio, que em vossa breve vida fosse admirável exemplo de virtudes cristãs, ensinai-nos a amar Jesus com vosso fervor, a Virgem Santa com vossa pureza, as almas com vosso zelo. Fazei ainda que, imitando-vos no propósito, nos tornamos santos, saibamos, como vós, preferir a morte ao pecado, para que no fim da vida possamos estar convosco na eterna felicidade celeste. Assim seja. São Domingos Sábio, rogai por nós. Rogai Amém. por nós. Amém. Maravilha. Então, maravilha. Ficamos por aqui. Novamente, gratidão ao Sábio, gratidão, Daniele, e até um próximo episódio. Nos Passos de Dom Bosco.